Bom dia, pessoal. Depois da aula de economia, agora vamos para a aula de política, agora de economia. A nossa convidada de hoje é economista-chefe da XP Investimentos, mestre e doutor em economia pela Universidade de São Paulo, foi economista sênior pela América Latina do Royal Bank of Scotland, economista-chefe do ING Brasil, com passagens pelos bancos Real e HSBC, economista sênior da consultoria de tendências e professora do IBMEC. Em 2006, recebeu da revista Forbes o prêmio de mulheres mais influentes do Brasil na categoria Economia. E em 2008, o prêmio de melhor economista-chefe pela Ordem dos Economistas do Brasil. Escreve colunas atualmente semanais para o broadcast da Agência do Estado. Seja muito bem-vinda, Zeina Latif. Obrigada. Bom dia. Oi? Não, prefiro falar em pé que eu sou baixinha. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade para compartilhar aqui as minhas reflexões sobre o cenário econômico. Vou ter que falar um pouco de política. Hoje um economista não consegue traçar cenário econômico sem alguma reflexão sobre o quadro político do país. Não se trata de dizer quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar, mas de sentir um pouco o avanço da política no país e das suas implicações na economia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esta melhora, um ponto antes, talvez nunca, em outro momento da história, quer dizer, nunca o curto prazo foi tão importante para a gente definir o que vai ser o médio e longo prazo do país. Nós temos, né, eleição no ano que vem e com desafios que são urgentes. Então, de fato, o que acontecer daqui para frente até as eleições é realmente um momento crítico para o país que pode definir o nosso futuro. Bom, isso dito, é importante a gente entender o que está acontecendo com a economia e a importância disso, né, inclusive para ajudar aí a estabilizar o ambiente político. Quando a gente olha os indicadores econômicos melhorando, a inflação, a taxa de juros, alguns dados de atividade que começam a melhorar, é importante entender a razão disso. Então, por exemplo, se as pessoas acharem que a inflação só caiu por causa da recessão, não entendeu o que aconteceu com o Brasil. A gente podia estar em estagflação. Aliás, essa é uma patologia na economia, que você tem o país de joelhos, a atividade econômica de joelhos e a inflação descontrolada. Esse era o quadro ao final do governo Dilma, porque a gente tinha uma bagunça, uma desorganização ali, né, na política econômica, a gente tinha uma piora muito forte na condução da política fiscal, estímulos exagerados, isso gerando inflação. E mais do que isso, não era só por causa dos estímulos exagerados, mas na hora que ela tenta fazer ajuste fiscal no segundo mandato, não consegue, faz um ajuste no meio do caminho, me perdoem a comparação, mas é que nem fazer quimioterapia no meio do caminho só, metade, não vai resolver e vai sentir todos as dores aí do tratamento. Quer dizer, a analogia é dura, mas infelizmente ela funciona bem agora. Perde o grau de investimento e aí a política fiscal deixa de ser a mera questão ali de impulso na inflação e passa a ser também um fator de desestruturação do ambiente macroeconômico, né? O risco de calote, a dívida pública explosiva e, obviamente, o impacto disso na confiança, na taxa de câmbio e, portanto, na inflação. Então, lá no final de 2015, início de 2016, o que a gente tinha era um quadro que cada vez mais o mercado financeiro estava precificando de a gente caminhar para uma espiral inflacionária por causa do desequilíbrio fiscal sistemático e a falta de perspectiva de solução. Quer dizer, a questão não é só o déficit ser enorme, mas é porque você não tinha, aliás, na época nem era tão grande quanto agora, mas a falta de perspectiva de arrumação. Aí você via uma trajetória da dívida pública explodindo, gerando medo de calote, antes disso gerando medo de espiral inflacionária. O mercado financeiro chegou a precificar isso, né? No início de 2016, a gente teve o mercado futuro de juros esperando o dólar em R$6 para 2018. Taxa de inflação próxima de 10. Estava querendo romper ali a barreira de um dígito. Então, a queda da inflação é por causa da reorganização, dessa reorientação da política econômica no Brasil.
em várias frentes, tanto na política fiscal como monetária, na gestão de bancos públicos, estatais, reformas que estão sendo conduzidas. Esta arrumação da política econômica reduz o receio do calote, reduz, portanto, a pressão sobre a inflação. Claro que teve sorte no meio do caminho, teve. Inflação de alimentos ajudou, o câmbio ajudou, mas se tivesse só a sorte e não tendo feito o trabalho de arrumar a economia, de arrumar a política econômica, não ia servir para nada a sorte. Sorte ajuda quem trabalha. E até a sorte não ia acontecer nada. Então, esta queda da inflação não é fruto da recessão. É um ambiente recessivo, sem dúvida, mas a queda da inflação é por causa da reorientação da política econômica. Da mesma forma, quando a gente olha a queda da taxa Selic, essa linha azul aqui não é exatamente a taxa Selic, mas é o que eu chamo de condições monetárias. Quando essa linha azul está acima de zero, quer dizer que eu estou com condições monetárias restritivas e vice-versa. Como é que eu meço esse indicador de condições monetárias? Eu pego a taxa Selic do Banco Central, eu desconto as expectativas inflacionárias para frente, não é a inflação para trás, mas a expectativa para frente, é essa que é relevante para os economistas, e desconto o que a gente chama de taxa de juros neutra. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, chama de taxa de juros estrutural, que é aquela que você tem que manter, é aquela que é necessária para manter a inflação estável. Se o país é mais arrumado, essa taxa de juros neutra é baixinha. Então, os nossos pares na América Latina arrumados, da costa do Pacífico, eles têm taxa de juros neutra de 1, 2, 3%, entre 1% e 3%. Né? A gente, no Brasil, já teve taxa de juros neutra lá atrás, em 2001, 2002, de 12%. Na década de 90, 25%. Hoje, essa taxa de juros neutra, de acordo com né, as estimativas, está entre 5% e 4%. Então, a gente já evoluiu bastante, mas ainda, óbvio, é uma taxa de juros ainda elevada. De qualquer forma, quer dizer, na hora que eu olho, a gente estava em condições monetárias bastante apertadas, que era necessário por causa do descontrole da inflação, mas a gente tem esse processo de afrouxamento monetário que começa a ter impacto na atividade econômica, lentamente, mas começa, tem razões para ser lentamente, porque demora um tempo para a política monetária se materializar e porque tem razões concretas que eu vou explorar daqui a pouco para explicar isso. Mas o fato é que a gente ainda tem muito efeito de corte de juros para se materializar. A defasagem que existe entre corte de juros e impacto na atividade são 2 trimestres. Né? Claro que alguns setores sentem um pouco antes, a gente chama dos brotos verdes, mas no nível macro, você precisa de 2 trimestres para que a manipulação da taxa de juros impacte a atividade econômica. Quer dizer, tem um caminhão de corte de juros para se materializar e o Banco Central não terminou de cortar os juros também. A gente acha lá na XP que deve romper os 7%, pode ir para 6,5%. Né? Então, tem um caminhão aí pela frente. Vocês podem olhar que essa linha azul, ela é espelho dessa linha amarela. A linha amarela é o crescimento do PIB. É uma medida, no caso, mensal de PIB que o Banco Central faz. Vocês podem ver que uma é espelho da outra, isso não é coincidência. É porque a política monetária funciona, ela é feita para isso mesmo, para controlar a demanda agregada, para controlar o grau de aquecimento da economia e, assim, influenciar a inflação. Claro que, se você sobe juros, mas o fiscal está todo desarrumado, essa ponte não vai, né, do enfraquecimento da economia para a queda da inflação, essa ponte vai estar dinamitada. Então, para a política monetária funcionar direito, você tem que ter visibilidade da política fiscal, que é o caso, então a gente vê a economia reagindo. E tem muito mais, quer dizer, essa linha amarela é só o início desse processo, a gente vai ver a consolidação ainda ao longo dos meses e certamente o ano que vem é onde a gente mais vai colher os frutos. A economia vai recuperar. A discussão é se vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso está contratado. Esse negócio funciona. E, de novo, não é que a economia vai recuperar porque caiu demais, então é claro que tinha que subir. Bobagem. Né? Tem uma frase do Luiz Stuberg, que é o grande gestor,
no início lá de 2016, ele falou, não, mas no fundo do poço tem o alçapão. A crise poderia ter sido ainda mais grave. E mais do que isso, podia acontecer o que os analistas chamam de recuperação em L, quer dizer, cai e não volta. Entendam que essa recuperação é fruto de arrumação de política econômica. Por que eu estou dando tanta ênfase? Por dois motivos principais, e aqui eu faço a ponte com a política. Primeiro, se está dando certo, você reduz o incentivo de um próximo presidente falar, não vou fazer nada disso, não vou dar continuidade a reformas, não vou dar continuidade a ajuste fiscal. Não faz sentido, porque está funcionando. O fato de estar dando certo ajuda também a dar continuidade, porque se tivesse tudo errado, se não estivesse funcionando, aí o próximo ia falar, putz, vamos mudar. Mas não é o caso. A segunda coisa é que uma reflexão que eu faço é o seguinte, a volta da economia, quer dizer, essa recuperação da economia, uma recuperação que a gente chama cíclica, não é o que vai fazer a gente ficar rico no longo prazo, mas pelo menos, né, tem esse alívio agora, é algo que a nossa sociedade valoriza. A sociedade brasileira valoriza a economia funcionando. Então, a seguinte provocação eu faço para vocês. Desde a redemocratização do país em 85, nós tivemos 2 processos de impeachment. Em ambos os casos, foi o colapso da economia que expulsou os 2 governantes. Não tenham dúvidas. Tanto Collor quanto Dilma colapsaram a economia e, mais grave, não sabiam corrigir, não tinham condições políticas para corrigir, mas não sabiam também. Pedalada, Fiat Elba são fatores secundários. Não tenham dúvidas que o colapso econômico é a principal razão. Agora a gente tem um presidente que só tem 5% de aprovação, 5%. Ninguém gosta dele. Ano que vem, ninguém vai querer tirar foto com ele, nenhum político vai querer tirar foto com ele. Mas também ninguém foi voluntariamente para as ruas pedir para ele ir embora. Isso diz algo da nossa sociedade. A economia é muito importante e não é à toa, né? A gente é um país de renda média, com um monte de desafio social. É um país que, né, chefes de família perderam emprego, uma crise pesada. Claro que as pessoas querem a volta da normalidade. E ajuda muito o fato das instituições estarem funcionando. Ora, se você tem Polícia Federal funcionando, se você tem Ministério Público funcionando, deixa, eles fazem o trabalho deles. Agora, a economia realmente é um ponto importante para a sociedade. Isso, portanto, significa que o debate econômico o ano que vem, acho que ele vai ganhar uma importância que não teve nas eleições passadas, que a gente ficou num estado de negação enorme em relação aos nossos problemas. Mais do que isso, a Dilma mentiu na campanha. Então, e a oposição não conseguia fazer o contraponto. Né? Foi um desastre o debate eleitoral em 2014. Eu acho que tem boas chances da gente ter um debate mais maduro. Né? De novo, isso não quer dizer que não há riscos importantes no quadro eleitoral no ano que vem. O meu ponto é que eu acho que o debate econômico, à luz do que a gente está vendo, tende a ser um pouco mais maduro, tende a ser mais maduro, e acho que esse é um fator importante. A volta da economia também ajuda a estabilizar a política, reduz o apelo para candidatos com discurso populista. Né? A gente não vê isso exatamente acontecendo. A gente pode ter outsiders, né, que a gente chama, pessoas fora da política querendo concorrer, mas com discurso responsável. A gente não está vendo discursos irresponsáveis de pessoas que podem ser competitivas, pelo menos. Né? Isso já é algum sinal de maturidade. Quando a gente pega o discurso dos prefeitos na posse no início deste ano, foi invariavelmente um discurso de conservador no sentido de zelo com as contas públicas, né? Um compromisso com disciplina fiscal. A gente viu isso acontecendo de forma ampla. Então, acho que mostra um amadurecimento do país. A crise, de alguma forma, está forçando um amadurecimento do país e da classe política também. Né? Então, isso aqui, gente, essa volta da economia tem um papel importantíssimo, vai ter um papel importantíssimo no ano que vem. Bom, tem a componente sorte? Tem.
É bom ter sorte. O ambiente internacional é favorável? É, mas a gente vai ter que saber usar essa sorte, de novo. Só ela sozinha não basta. É muito possível que a gente esteja, quando a gente olha os indicadores de crescimento no mundo, que voltam a ganhar tração, a gente olha aqui os dados de produção industrial, aqui é média 12 meses, por isso que é bem suave, mas voltando a ganhar tração, é muito possível que a gente esteja no início de um novo ciclo econômico mundial. Do que eu estou falando? Quando a gente olha o comportamento do PIB mundial ao longo das décadas, a gente observa que tem uma componente cíclica ali, tem um comportamento cíclico. Vão mais ou menos uns 7 anos de crescimento, depois desacelera. Na crise da década passada foi mais que desacelerar, foi uma recessão mundial, naquela crise de 2008, 2009. Bom, há razões para a gente acreditar que esses sinais de recuperação da atividade, do mundo voltando a ganhar tração, não é susto, não é uma coisa de curto prazo, é alguma coisa com caráter mais duradouro. E há razões para isso, não é só porque a gente olha esse padrão cíclico. A gente observa a situação dos bancos na Europa, que foi um motivo de dor de cabeça, quadro muito mais favorável, em tendência de melhora. Quando a gente olha a política fiscal das economias avançadas, os países avançados precisaram fazer um ajuste fiscal muito duro com a crise. Pois é, fizeram. Agora a gente tem uma política fiscal já mais frouxa, não tão apertada, ou neutra, em alguns casos até mais frouxa mesmo. A gente vê o ajuste da política econômica que foi feita na China, que a gente chama do rebalanceamento, de tentar estimular mais consumo, está sendo bem sucedido. Então, a China, que vinha desacelerando bastante, parou de desacelerar. Isso tem uma repercussão enorme para os países emergentes, para as economias avançadas. Quando os emergentes vão bem, também impulsiona as economias avançadas e vice-versa, um influencia positivamente o outro. Então, essa volta de crescimento, a gente observa, essa reaceleração, ela ocorre de forma mais disseminada, mais espalhada entre as regiões e os países. E isso é muito bom, e é muito bom também para o Banco Central, porque ajuda a manter a taxa de câmbio menos volátil. Então, a gente vê tudo o que aconteceu no Brasil, o câmbio não se mexeu muito, nem para cima nem para baixo. Tem a ver com a baixa volatilidade das moedas lá fora. Não é só por causa das coisas que a gente avançou aqui, porque a gente vê menor volatilidade das moedas de uma forma em geral, porque como está todo mundo melhorando junto, não tem por que uma moeda correr na frente, como em 2015, por exemplo, que eram só os Estados Unidos que estavam indo bem. Estados Unidos estava ganhando tração e a China desacelerando. Daí a moeda americana teve uma supervalorização. No caso, a cotação no Brasil foi pior, né? A correção foi ainda maior, porque internamente a gente estava cheio de problemas. A gente estava perdendo o ministro da Fazenda, perdendo o investment grade, perdendo a cabeça. Claro que isso exacerbou a volatilidade da cotação do dólar. Mas tinha um movimento lá fora que era muito relevante. Agora não, agora é tudo meio bem comportado, e essa baixa volatilidade das moedas é uma tremenda ajuda para o Banco Central. Imagina o Banco Central querendo cortar juros, ou olhando assim, puxa, a inflação está, né, ok, a atividade está fraca, tem espaço para cortar juros, mas daí vem, a taxa de câmbio explode na cara do Banco Central. Como é que ele vai cortar? Então, esse é um elemento de sorte. Agora, tem mais coisa para falar desse elemento de sorte. A gente vê essa volta do comércio mundial como consequência desse ambiente, mas nada que seja também forte a ponto de gerar preocupações com inflação, por exemplo. Então, quando a gente teve aquele super ciclo de commodities na década passada, o comércio mundial crescendo 7%, 8%, a gente teve a inflação no mundo disparando. Disparou a inflação mundial. Foi para 8%. Agora, a gente tem um quadro em que não tem razão, tem muita ociosidade na economia, o comércio mundial crescendo de uma forma mais lenta e, portanto, reduz o medo de pressão inflacionária. Se não tem pressão inflacionária, também não tem porque os bancos centrais puxarem muito a taxa de juros e isso afetaria, né, a liquidez mundial hoje que é tão elevada. O comércio mundial não vai crescer tanto quanto lá atrás, e uma das razões é porque lá atrás foi muito beneficiado pela China entrando na OMC no final de 2001. Esse efeito desse choque, vamos dizer assim, desse choque benigno, já foi. Então, vai ser muito difícil a gente repetir a década passada, até porque hoje, aí o lado ruim, as economias estão com agendas mais protecionistas. Mas o fato é que, somando tudo isso daqui,
a gente vê um mundo que ganha tração de forma mais disseminada, sem preocupação com inflação, sem razão para aperto de política monetária, com o crescimento do comércio mundial, que não geraria super boom de commodities, que tem um lado positivo, mas tem um lado também negativo, vai gerando distorções ao longo do tempo. Então, é um cenário muito favorável. Se eu estiver correta, que isso não é só um susto, mas é a marca deste ciclo econômico, a gente vai ter alguns anos com esse quadro dessa forma, não quer dizer que não vai ter volatilidade no mundo, claro que vai ter, tem sempre uma Coreia do Norte, tem sempre alguma coisa, mas eu acho que o quadro econômico ele é mais promissor. E, de novo, acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai observar nos próximos anos. Portanto, a gente tem aqui uma janela de oportunidade. Porque este ambiente lá fora ajuda a manter a inflação baixa aqui e, obviamente, taxa de juros de 1 dígito. Ajuda. Agora, a gente tem que aproveitar esse ambiente para avançar, aproveitar a sorte para avançar nas reformas. Esse é o risco. Se chega um próximo presidente e fala, mas está tudo bem, a inflação está baixa, a Selic está baixa, o país está crescendo, o mundo ajuda, quer saber? Não vou fazer reforma da Previdência. Aí dançou. Daí a gente é um país que não demonstrou sabedoria, não demonstrou maturidade. Né? A questão é saber se a gente consegue dar esse passo ou não. Mas temos aqui uma janela de anos aí que a gente pode ter um quadro macroeconômico confortável. Quando a gente soma tudo isso, é claro, né, os acertos internos, o ambiente lá fora, a gente vê essa tendência de melhora dos indicadores de confiança. Isso vale para empresários, isso vale para consumidores um pouco menos, né? As pessoas ainda estão sofrendo muito aí com o desemprego elevado. O que me interessa mais é essa linha azul, que ela é menos, que a componente, o índice de confiança é a linha cinza. Daí ele tem duas componentes, de expectativa e de situação atual, que você mede ali a situação no curto prazo do empresário, a visão dele de curto prazo. E essa linha azul, ela é menos volátil, ela é menos impactada pelas turbulências da política, então ela é mais firme. Né? Essa tendência de crescimento é que é importante. Está todo mundo ainda pessimista, né? Estamos ainda abaixo da linha de 100. Portanto, é pessimismo ainda, não cruzou para o otimismo, mas acho que isso vai acontecer nos próximos meses. Acho que a gente vai avançando nessa recuperação, acho que a gente pode começar o ano que vem, ou em algum momento no ano que vem, romper e ir para o campo positivo. Porque este corte de juros ainda tem muito efeito para se materializar. É uma recuperação que foi construída, não é sorte, não é nada disso. Né? Então, tem muito ainda para se materializar. O Banco Central cortou juros, não foi forçando a mão, foi porque tinha espaço mesmo. Né? É porque tem espaço para cortar, não é forçando a mão. Essa volta não é artificial. Bom, é claro que tem sempre o porém. A gente está falando de uma crise que eu chamo crise barra pesada. É uma crise que teve repercussão no balanço das empresas, das famílias, né? Endividamento elevado. A gente teve chefe de família perdendo emprego, coisa que a gente não observou em crises passadas. Quando a gente olha os dados de emprego formal, nunca a gente tinha visto algo né, demissões tão fortes quanto agora. Nas crises passadas, a taxa de desemprego crescia muito mais porque não tinha geração de vaga do que por demissões tão expressivas como foram agora. O lado positivo é que essa melhora da confiança, ela ajudou a estabilizar o mercado de trabalho ou interromper as demissões até antes do que era esperado. A expectativa é que a gente ainda tivesse meses de demissão aqui. E essa volta, a gente já tem 5 meses consecutivos nos dados do CAGED, que é emprego com carteira, já são 5 meses consecutivos com variação positiva, quer dizer, com geração de emprego. Esse gráfico não mostra isso, porque aqui no caso eu coloco os dados com ajuste sazonal, é só um detalhe técnico aqui, mas o fato é que estabilizou o mercado de trabalho. Né? Quando a gente olha mercado formal e informal, não só o formal como está aqui, a curva obviamente é melhor. Claro que as custas de aumento da informalidade. Vamos ver, espero que sim, que as regras trabalhistas que foram aprovadas, tanto de terceirização quanto
a reforma trabalhista, que foram passos importantes, né? Um passo importante, foi um passo largo até. Tem mais para fazer? Tem, mas já foi um passo importante. Aqui vale o registro que a reforma trabalhista, ela foi aprimorada no Congresso. As pessoas ficam achando que Congresso, nada que sai dali é bom. Não é verdade. A proposta saiu melhor do que entrou. É importante que vocês saibam disso. Não é que é um bando de gente maluca no Congresso, né? Quem sabe ajuda a acelerar esse processo. Ficam dúvidas, a Justiça do Trabalho não está gostando muito das mudanças que foram feitas. Vocês sabem que lei no Brasil tem que ver se pega, né? Vamos torcer para que essa lei pegue também, que a Justiça do Trabalho não dê muita insegurança jurídica em relação à lei. Agora, o fato é que a gente está falando, né, de caminhar para um mercado de trabalho mais flexível, e isso é importante. Aqui um ponto importante colocar para vocês é que se a gente tivesse mais flexibilidade nas regras no Brasil, no mercado de trabalho, muito provavelmente as demissões não teriam sido tão fortes e, obviamente, o aumento da taxa de desemprego. Tem uma regra de bolso na economia. Se o mercado tem um desequilíbrio, né, você vai para uma situação pior, no caso caiu a demanda, a atividade caiu, o mercado de trabalho, ou qualquer mercado, vai se ajustar de alguma forma. O mercado de trabalho vai se ajustar por bem ou por mal. O empresário vai ter que ajustar sua folha por bem ou por mal. Se ele puder renegociar jornada de trabalho, se ele puder não ajustar o salário ou até ter flexibilidade com o ajuste salarial, menos ele vai demitir. Isso é importante a gente entender. Essa cabeça que a gente tem no Brasil de indexação salarial atrapalha a geração de emprego. É importante. Aqui, se a gente tivesse tido menos ajustes salariais, que é uma coisa que os sindicatos não entendem, mas se a gente tivesse tido menos ajustes salariais e mais liberdade para negociar, tanto salários quanto jornada, certamente as demissões não teriam sido tão fortes e ia ser melhor para todo mundo, né? Então, essas medidas do governo para flexibilizar o mercado de trabalho, acreditem, elas são importantes, né? Bom, eu não sei quanto a taxa de desemprego vai estar no ano passado, no ano que vem, que seria muito importante para a sociedade. Quer dizer, é o mercado de trabalho que faz a sociedade entender que as coisas estão andando nos trilhos. Não adianta a inflação cair, quer dizer, a inflação cair já ajuda bem, mas se Selic cair e não ter a volta da economia, não ajudaria, mas vai ter, né? Claro que eu não tenho como dizer exatamente como que vai a taxa de desemprego, talvez esteja muito alta, porque tem uma coisa que acontece que é o seguinte: quando começam a surgir vagas na economia, e a minha estimativa é que o aumento do emprego vai ser de 2% ano que vem, 2,3%, muitas pessoas que não estavam procurando emprego, começam a procurar emprego, e aí a taxa de desemprego não cai tanto quanto se esperava. Mas o ponto é que, mesmo que a taxa de desemprego ainda esteja alta, 2 dígitos no ano que vem, pelo menos a sensação térmica vai ser maior, quer dizer, com geração de vagas, melhora a confiança do consumidor, melhora até a aprovação do governo pela sociedade. Então, desse lado aqui, as coisas estão caminhando melhor. Se a gente tivesse um ciclo muito longo ainda de demissões, claro que a volta da economia ia ser mais sofrida. Agora, a minha preocupação mesmo é com a parte do mercado de crédito, que dá para a gente dizer que o pior já passou, mas é um quadro muito, muito, muito frágil, e a gente tem dúvidas em relação à velocidade de recuperação. Que vai recuperar, vai, mas a dúvida sempre fica em relação à velocidade de recuperação. Mercado de crédito, pessoal, é um dos importantes aqui nessa história. Usando o economês aqui, é um canal importante de transmissão da política monetária. Quando o Banco Central corta juros, isso vai afetar a atividade econômica, isso se dá por vários canais. O canal do crédito talvez seja um dos mais importantes. E o mercado de crédito funcionou muito mal na crise. E vocês sabem muito bem que essa história do distrato funcionou mal. A insegurança jurídica no crédito no Brasil fez com que a crise fosse muito mais grave. Na hora que um juiz dá ganho de causa para o devedor, ele pode até ter a maior intenção do mundo, a melhor boa intenção do mundo fazendo isso, mas ele não entende que ele compromete o financiamento, a roda de girar, quer dizer, o funcionamento do mercado de crédito. Ele foi um dos fatores que agravaram a crise. Então, um exemplo para vocês: a empresa pede crédito no banco, né, faz um empréstimo no banco.
Aí, a situação fica ruim, entra em recuperação judicial explodiu ano passado, cresceu 45%. Aí, o juiz fala, as máquinas eram garantia do empréstimo. Aí o juiz fala, não pode tirar a máquina dele. Não pode tirar a máquina dele, porque daí, coitado. Daí o banco, sabe o que faz? Tá bom, não vou emprestar para mais ninguém. Para que eu vou emprestar? Eu não vou recuperar? A recuperação de ativos é essencial para o mercado de crédito funcionar. A roda tem que girar. Quem quebrou, o banco vai ter que recuperar o ativo para poder emprestar para o próximo. Se você não tem essa recuperação, você quebra esse elo, que foi o que aconteceu com o distrato. Você machuca o mercado. E isso agravou a crise, não tenham dúvidas. Bom, o que dá para a gente dizer é que o pior passou. O pior passou, a gente vê já um declínio dos pedidos de recuperação judicial, mas é muito alto ainda. A gente tem uma queda da inadimplência bancária, isso pode ajudar os bancos a destravar um pouco o crédito. Só um dado aqui para vocês, um dado que a Febraban, muito tempo atrás, no início desse ano, soltou, que era o seguinte: recuperação de ativos no Brasil, só 16% dos bancos conseguem recuperar. Nos países emergentes, 35%, nos Estados Unidos, 80%. Deu para entender? A gente está muito fora. Todo juiz bem intencionado, mas acaba fazendo um estrago enorme aqui. O crédito desapareceu nesse quadro, principalmente da pessoa jurídica, que é a minha maior preocupação. Vocês podem ver que a concessão de crédito, né, que é o fluxo mês a mês, sumiu. A gente nunca viu patamares tão baixos. Está querendo recuperar, vamos ver. É essencial que o mercado de crédito se recupere. E a questão da insegurança jurídica, portanto, tem que avançar. O Ministério da Fazenda está trabalhando tanto na questão do distrato, tanto quanto na questão da lei de falências, porque isso aqui é crucial até para a geração de emprego, porque se a empresa está lá, uma situação querendo, né, se beneficiar da volta do crescimento, precisa de capital de giro, não consegue, não vai produzir, não vai investir, não vai contratar. Então, o mercado de crédito ele é chave, né? Depois da política, é o que eu mais observo para traçar o cenário para o ano que vem. Bom, uma coisa importante para falar em relação ao setor de vocês é que muitas vezes fica aquela intuição que é o último setor a recuperar e tal. Não é bem assim, os ciclos econômicos são mais curtos do que a gente imagina. O que acontece com o setor de vocês é que ele é mais volátil. Ele é mais volátil. Então, podem ter certeza que a volta do consumo que a gente está olhando vai impactar a construção civil, não tenham dúvidas. É claro que daí é uma questão de definir produto, definir que setor que vai né, que área que vai na frente, como é que não é. Mas não acredito que seja um setor que vai demorar muito para recuperar. Eu acho que é mais rápido do que se imagina. Agora, é claro que precisa ter visibilidade, e, obviamente, meu papel hoje aqui é tentar discutir um pouco essa visibilidade, dado que a gente tem eleição ano que vem. Bom, essa volta cíclica da economia está contratada, mas se a gente não avança em reformas estruturais, a gente não consegue ir além do voo da galinha. Deixa eu só abrir aqui. O que faz um país crescer não é o Banco Central cortando juros. Crescer de verdade, no longo prazo, não é isso. Né? A gente precisa ter mais. Né? E aí, obviamente, que é essa agenda que eu quero discutir com vocês. Bom, primeiro é que o ambiente macroeconômico a gente tem que ter garantia que ele vai continuar arrumado. Porque senão nem Selic baixa a gente vai ter. Nós tivemos passos importantes na gestão da política fiscal, mas ainda tem muita coisa a ser feita, a começar pela reforma da Previdência. Então, olhem só, a gente tem hoje um déficit público de 2,6% do PIB. Se a gente tira as receitas extraordinárias, é 3,2%. A gente precisaria ter um superávit primário hoje, esse número 2,5% já diminuiu, mas um superávit primário de 1%, alguma coisa assim que a gente precisaria ter hoje, dado que a Selic já caiu, né, para estabilizar a dívida pública que está explodindo. Ou seja, a gente tem que fazer um ajuste fiscal
de uns 4% do PIB, não é pouca coisa. Fernando Henrique só conseguiu fazer 2%. A gente nunca fez ajuste de 4% do PIB, nem de 3%. Fernando Henrique, no segundo mandato, fez um ajuste fiscal de 2 pontos do PIB e muito em cima de aumento de carga tributária. Pois é, hoje já não dá mais. E nem resolveria. Porque o que acontece? Os gastos públicos no Brasil crescem automaticamente, estão crescendo de uma velocidade rápida, principalmente por causa da Previdência, que a gente está envelhecendo rápido também. Na década de 60, as famílias tinham 6 filhos. Agora as famílias têm 1,9, 1,8. E a gente está vivendo mais. Quem chega a 60 anos, a expectativa de vida é 80, 85, mulher vive mais. Mesmo assim quer aposentar mais cedo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, tem um ajuste fiscal importante que a gente tem que fazer. Senão essa discussão de espiral inflacionária é uma questão de tempo voltar. Então demos um passo importante, mas tem passos importantes, mais ainda, para consolidar isso daqui, para resolver isso aqui, para a gente não ter medo de espiral inflacionária e ter que subir a Selic tudo de novo. Hoje o Brasil gasta com Previdência, ou gastou no ano passado, 13% do PIB, incluindo o setor privado, o setor público, nas 3 esferas. A gente gasta como se a gente fosse país velho e rico. Só que a gente ainda é jovem. E a gente está envelhecendo rápido. Na comparação com outros países da América Latina, mais rapidamente. Então, isso significa que esse 13% que está aí, ele vai para 20% nos próximos anos. Hoje, no orçamento federal, esse orçamento federal deficitário, 56%, 57% do orçamento federal é para a Previdência. Bom, sem reforma, vai para quase 80% em 10 anos. Antes disso, o Brasil vira Rio de Janeiro, porque tem outras despesas obrigatórias. A gente vira Rio de Janeiro não é daqui 10 anos, é já no próximo mandato presidencial. Tem uma tal da regra de ouro, a propósito, que está na nossa Constituição, que diz o seguinte: o país não pode emitir dívida pública para pagar gastos de correntes, né? Educação, saúde, salários, os gastos de custeio. Não pode. No fundo está falando o seguinte, a Constituição: esta geração não pode deixar a fatura para a próxima. Ela vai ter que se financiar com seus próprios impostos. Emitir dívida pública é só para gastar com investimento ou para honrar a própria dívida pública, os gastos de capital. Pois é, a gente esbarrou já, estamos esbarrando nessa tal regra de ouro. No ano que vem, a coisa está bem grave. Então, vejam que a questão do ajuste fiscal, por uma série de razões, é inevitável. Você precisa evitar o colapso das contas públicas e você precisa evitar crime fiscal. Acabou o dinheiro. Agora, tem um lado bom de acabar o dinheiro. Força o país a rever essas tais políticas públicas. A reforma da Previdência tem que sair. E quanto mais ambiciosa for, melhor. Eu fiz a provocação para as mulheres, é isso mesmo, tinha que aposentar todo mundo na mesma idade. Questões sociais, de costumes, não são assunto de previdência. Até porque os costumes mudam. Eu dei um exemplo aqui. Mulher tinha 6 filhos, agora não tem 2. Os costumes mudam. Eu estou dando essa mensagem para vocês, porque nós estamos falando do desafio enorme que tem no país, e esse Estado nosso é inchado, não é porque tem esse governo é inchado, porque esses funcionários, não, é inchado por causa de todos nós, de tanta política pública que existe, e que a gente nem se dá conta. É um Estado concentrador de renda e um Estado que atrapalha o crescimento econômico. Agora, se cada um fala, não, no meu não pode, porque eu sou um caso especial, a gente vai afundar todos juntos. Ou a gente demonstra maturidade e dá apoio a reformas, e isso vale para a gente, não é o sujeito humilde que vai para a Paulista falar que eu quero reforma da Previdência, porque senão a inflação vai estourar e eu que vou perder. Isso é função da elite, isso é função do setor produtivo, é nossa função. E não queiram esperar mais dos políticos do que eles podem entregar. Os políticos são reflexos de nós mesmos. Não reflexo perfeito, porque o nosso sistema político, vamos combinar que não é o melhor. Mas são reflexos de nós mesmos. A classe política é muito pragmática no Brasil. Muito pragmática.
Se houver pressão, eles vão entregar. E aqui uma provocação que eu faço com vocês é o seguinte, não é coincidência que quem quebrou o país e gerou esse colapso nunca visto na nossa história, sem precedentes essa crise, não é coincidência que veio de uma não política. Entendam isso. Essa agenda de ajuste fiscal é uma agenda que requer diálogo, que requer abertura crítica. E isso a gente pode dizer que a nossa classe política tem. Apesar de estar todo mundo com bronca com ela. Tem muitos avanços que estão sendo feitos. Muitas reformas estão sendo aprovadas. Até o PMDB, que nunca foi reformista, virou reformista. Por que virou reformista? Porque entendeu que não é fazer uma CPMFzinha e empurrar com a barriga. Agora, tem que ter pressão do setor produtivo, tem que ter pressão da sociedade. E cada um está disposto a abrir mão dos seus privilégios. A gente gasta muito mal dinheiro público. Essa é uma reforma difícil. Esse aqui é o tamanho do desastre, do quanto a gente tem que correr para recuperar o que a gente perdeu. Aqui, pegando a produção industrial, mesmo com câmbio valorizado, mesmo com tudo, a gente conseguia acompanhar o mundo. Claro que o Brasil tem custo Brasil, nosso potencial de crescimento é limitado por causa do custo Brasil, a gente tinha que crescer como os emergentes, um país de renda média tinha que crescer bastante, mas a gente não consegue, eles são melhores que a gente, eles fazem melhor que a gente, mas pelo menos a gente acompanhava o mundo. Esse aqui é o tamanho do nosso desastre. Brincou com a macroeconomia, gerou inflação, desestruturou a economia, esse aqui é o tamanho do desastre. Se a gente crescer nos próximos anos 3%, se o PIB crescer nos próximos anos 3%, a gente vai demorar 5 anos para recuperar a renda per capita pré-crise. Tem que correr. Então, esse aqui é o tamanho do desastre. E a gente está falando de um país que, por causa desse ambiente tão difícil, esse custo Brasil, esse ambiente de negócios tão difícil, uma economia tão fechada, a gente está com produtividade estagnada. Esse cálculo aqui é um cálculo que não é o melhor, mas facilita para fazer a comparação mundial. É o PIB dividido pelo número de pessoas ocupadas. O nosso trabalhador produz 25% do trabalhador americano, e ela está estagnada, essa produtividade. Teve uma tendência de aumento com o FH, depois com o Lula, nesse cálculo não dá para ficar tão claro, com a Dilma caiu produtividade, porque ela realmente fez uma bagunça na política econômica. Não foi só na macroeconomia, não foi só na política fiscal, mas na gestão da economia como um todo. Os outros países estão indo, a gente não. Sem recuperar a produtividade, não vai ter como a gente ter potencial de crescimento elevado. A gente conseguiu, como eu mostrei no gráfico da produção industrial aqui, mesmo com produtividade estagnada, a gente conseguiu acompanhar o mundo até outro dia. Por que a gente conseguiu? Porque a gente tem o benefício do bônus demográfico. Pois é, o bônus demográfico, a partir de 2022, 2023, acabou. O que é o bônus demográfico? É esse descolamento que existe entre população em idade ativa e pessoas, né, crianças e idosos. Essas curvas andavam juntas, meados da década de 70, esse negócio abriu, e a gente chama isso de bônus demográfico. Quer dizer, mais pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, e isso ajuda a aumentar o potencial de crescimento de um país. A África ainda tem muito bônus demográfico pela frente, a Índia também, a América Latina está voltando, e o Brasil, como eu disse, até mais rápido que a média dos países. 2022, 2023 é o auge do bônus demográfico. Então, a gente ainda tem, eu falei da janela de oportunidade no mundo, pois é, também tem uma janelinha ainda aqui, que a gente não pode desperdiçar. A gente tem que avançar nas reformas que a gente chama microeconômicas para gerar ganho de produtividade, porque não vai ter, né, não vai ter a contribuição do bônus. Mais grave ainda, a partir de 2030, a gente tem encolhimento da população em idade ativa. Ora, se são menos pessoas para carregar o piano, cada uma vai ter que ser mais musculosa. Então, a gente precisa cuidar de educação, a gente precisa cuidar da produtividade de cada trabalhador, né? Essa agenda aqui, de novo, a gente tem alguns anos. O próximo presidente tem que avançar nessa agenda, porque no seu segundo mandato a história já acabou.
Então, tem muita coisa em jogo nessa eleição, pessoal. Tem muita coisa em jogo. Está indo tudo bem, que ótimo, mas o próximo presidente é muito importante. Primeiro, que ele tenha credibilidade para topar essa agenda aqui. E estar conectado com essa necessidade. Vai ter que ter muita habilidade política. Mesmo o ajuste das contas públicas, que no final também ajuda a melhorar o ambiente de negócio, a gente tem, né, o Estado que funciona melhor, isso também ajuda a melhorar o ambiente de negócios. Rever políticas públicas não é fácil. Eu dei o exemplo da Previdência das Mulheres, mas tem um monte de grupos de interesse que reagem a reformas. Fala em acabar com universidade pública gratuita, que é um absurdo, porque ela é frequentada pela elite. Fala em acabar, não pode. Fala em acabar com ou rever a estabilidade do funcionalismo. Ninguém quer mexer no seu. Fala em acabar com algum benefício tributário de empresário. Não. De novo, vai ter que mexer com de todo mundo. A boa política vai saber fazer as melhores escolhas. Nessa questão da produtividade, que a nossa é mais baixa que o resto de todo do mundo, um ponto importante é, obviamente, a questão educacional. E aqui é um ponto que acho que um dos maiores economistas do Brasil, o Ricardo Paes de Barros, que é o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, é professor do INSPER, esse material eu peguei dele, que é chamar atenção para essa questão da educação, para a questão dos jovens. Né? Eles que vão segurar o piano, né? E o que está acontecendo? Agora a gente tem essa janelinha, né? Que ele chama esse platô, que a gente tem até 2022, 2023, o número máximo de jovens na pirâmide demográfica. Número máximo, né? Na sociedade. Dali, a partir de 2022, 2023, começa a cair. Então, a gente precisa cuidar desses jovens. Esses jovens aqui, os números na parte de educação são muito ruins, né? Só 20%. Bom, primeiro, para começar, a gente está falando aqui de mais de 15% dos nossos jovens estão na categoria nem. Vocês já ouviram essa expressão? Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, nem quer nada com a vida. Isso aqui é fruto de uma sociedade que falhou. A gente gasta pouco com esse pessoal e, quando gasta, gasta mal. Prefere dar a universidade pública gratuita para a elite. A gente gasta mal. Aí o que acontece? Gastamos com educação, de fato, houve aumento de gasto com educação, era 3,8% do PIB 10 anos atrás, agora é 6%, em linha que os países da OCDE gastam, mas a gente gasta mal. De 2010 para cá, o que mais foi aumento de gasto foi mais no ensino superior. E não foi como deveria nas outras áreas. E mesmo nas outras áreas que a gente gastou, a gente não está sabendo fazer isso direito. Não adianta pôr dinheiro e o sistema para um modelo ruim. Hoje, os alunos chegam no ensino médio sabendo, só 9% dos jovens que chegam no ensino médio estão sabendo aquilo que deveriam de matemática. E os indicadores de ensino, de aprendizado de matemática, têm caído há mais de uma década. A gente leva uma surra no PISA, que é aquele, né, prova ali internacional para medir educação dos países. Colômbia, Peru, gastam menos que a gente e têm notas melhores. Os indicadores de escolaridade, principalmente do ensino médio, estão estagnados, mesmo a gente gastando tanto. Então, vejam, por isso eu reforço, a gente tem uma agenda complicada. A questão é, vamos conseguir entregar essa agenda? Aqui eu vou colocar para vocês, eu acho que sim. Eu acho que sim. Primeiro ponto, ninguém vai virar a Venezuela, tá? A gente tem instituições mais fortes e temos uma classe política que não é aquela. Temos uma outra sociedade. Não é que a questão de vai virar Venezuela, aí a Zena falou, acabou, vamos embora. Não, não é nada disso. A questão é se o próximo presidente vai ter ambição, e nós vamos ter maturidade, para que não seja um país que só fica pulando de crise em crise, que só faz reforma na hora da crise.
Reforma tem que ser todo dia, todo dia. Não precisa esperar a crise vir. Tem que ajustar sempre. Imagina uma empresa que só se ajusta na crise. A mesma coisa para um país. Eu acho que a gente consegue romper esse padrão de crise em crise. Primeiro, porque acabou o dinheiro. Acabou. Ou a gente faz ou a gente faz. O cenário alternativo de não encarar uma reforma da Previdência, por exemplo, é horroroso, porque a gente está falando de espiral inflacionária, a gente está falando de Brasil virar Rio de Janeiro. O que vocês acham, como políticos? O que é mais barato fazer? Reforma da Previdência ou deixar a coisa explodir? Claro que agora, véspera de eleição, para uma sociedade tão relutante, fica mais difícil. Talvez entreguem alguma coisa pequenininha. Mas a agenda de ajuste fiscal, ela é quase inevitável, ela é inevitável, né? A questão é se a gente vai ser ambicioso. Então, aqui, finalizando aqui meus pontos, então, esse curto prazo é mais importante que nunca, as coisas estão caminhando bem, isso ajuda a pacificar a política, ajuda a acalmar a sociedade, que deixa de procurar salvadores da pátria, que a gente, vamos combinar que a gente tem uma queda com salvadores da pátria, né? Tem um desafio que tem que ser, são vários desafios que a gente tem que avançar, começando pelo fiscal, passando por essa questão da produtividade de um país que o bônus demográfico está indo embora. Agora, dá para a gente ter uma visão construtiva. Já estamos colocando de novo a política macroeconômica nos trilhos depois do estrago da Dilma. As condições econômicas no ano que vem vão ser muito melhores. Minha estimativa é um PIB de 3% crescer ano que vem. Pode até ser mais, vamos ver se a política não atrapalha. Vejo um amadurecimento importante do debate econômico, a gente não está como em 2014, estamos sim aprendendo com as lições. A gente tem instituições funcionando melhor também. Eu costumo fazer a seguinte provocação: se as nossas instituições tivessem funcionado direitinho, em 2014, a Dilma não teria sido diplomada, porque em 2014 o TCU já tinha identificado as pedaladas. A Dilma rasgou a lei de responsabilidade fiscal para ganhar a eleição. Não funcionou, aí foi esse processo de impeachment meio torto, vamos que vamos, mas foi. Temos hoje instituições que estão funcionando. Hoje o TCU está ali, de olho. Isso até ajuda o Poder Executivo, porque vai lá o pessoal pedir coisa para o Ministério da Fazenda, ele fala, queria te ajudar, mas não tem dinheiro. Não dá para socorrer Rio de Janeiro. Lei de responsabilidade fiscal impede. Não dá para dar mais benefício tributário. Acabou. E uma classe política muito pragmática, que entende, sim, não de forma homogênea, não é todo mundo igual, é claro que não, mas eu diria que as principais lideranças do país, grosso modo, está bastante conectada com essa agenda. E, finalmente, um ponto, essa crise barra pesada que eu falei para vocês, pegou quem particularmente? Aquela classe média, não no sentido sociológico, mas o grupo do meio. Todo mundo sofreu, o setor produtivo sofreu, todo mundo sofreu, mas os dados mostram que esse grupo do meio sofreu mais. Porque, bem ou mal, o cara que está ali na base da pirâmide, ele tem políticas públicas para segurar. Tem Bolsa Família, tem Bolsa daqui, o cara se segura mais ou menos. Elite é elite. O cara do meio é o cara batalhador, que sofreu com a alta de inflação lá atrás, que precisou tirar o filho da escola do bairro, escola privada, que perdeu o convênio médico, que perdeu o emprego. Esse cara está muito irritado. E esse grupo do meio, que é a tal da nova classe média, tem um perfil conservador. Conservador na economia também, que é o que interessa. Não estou interessada nos costumes, estou interessada na economia. A conversa populista não agrada. Esse é o cara que tem a cabeça mais meritocrática. Portanto, a gente provavelmente vai ter maior convergência para candidatos de centro, que eu acho bom, dar uma moderada um pouco. E eu acho aqui uma reflexão que eu faço, não tenho muita certeza disso, mas é reflexão. Aquele clima que a gente estava em 2014, de nós contra eles, acho que dá para dizer que está superado, todo mundo está com vergonha, né, dos dois lados. É bom,
É bom superar. Né? A gente tem que avançar no país, não ficar naquela disputa ideológica boba, que não leva a nada. Acho bom que isso tenha sido superado, porque tem uma agenda muito mais importante, né? E que todos nós temos uma responsabilidade por ela. Então, pessoal, sinceramente, eu acho que a gente consegue. Não é que o Brasil vai conseguir crescer que nem a Índia, 7%. A gente não vai ficar arrumado como o Chile, eles são muito mais arrumados. Fizeram reforma da Previdência 40 anos atrás. Não é isso. Mas acho que a gente vai conseguir dar um salto aqui de qualidade. Né? Por essa combinação mágica de dinheiro que acabou, uma sociedade mais madura e uma classe política que é, sim, sensível a pressões. Vai ser o Brasilzão. Não quer dizer que não vai ter volatilidade, não quer dizer que a gente vai sempre tomar decisões certas, vai ter passo para frente, passo para trás, mas acho que a gente consegue, sim, fazer essa transição. Vamos conversar o ano que vem, depois da eleição. Mas acho que a gente pode até ter, talvez, um ambiente eleitoral menos ruidoso do que a gente imagina, porque eu vejo um discurso, mesmo dos outsiders, um discurso mais responsável, assumindo que tem, de fato, uma restrição importante que tem que ser avançar. A questão, de novo, é se a gente vai ter alguém ambicioso, preparado, ou alguém menos, e que vai só fazer reforma porque não tem jeito. E aí a gente fica só, né, pulando de crise em crise. É essa a minha mensagem para vocês. Obrigada. Zena, eu sei que você está apertado um pouco com o horário, que você tem um compromisso agora. Caberia mais alguma pergunta? Depende, que horas são? Agora, 11h58. Vamos lá. Senhor Eli. Se a senhora puder, qual é a previsão de corte do Selic a semana que vem? Se a senhora fosse economista-chefe da Cyrela, o que a senhora aconselharia a empresa a fazer? Ponto 3. Quem tem o poder do voto? A senhora falou que o perfil é mais centro. Me dá a impressão que não. E quarto, se não tiver a Previdência, não houver reforma, o que vai acontecer no país em detalhes? Acho que o Banco Central faz 75% de corte, né, 0,75%. Mas acho que a Selic pode ir até 6,5%. A segunda pergunta era sobre o eleitor, né? Não. Seria uma economista, se eu fosse economista-chefe. Olha, como eu estou com uma visão positiva, acho que tem que ter um otimismo ponderado. Né? Tem que ter bom senso, mas eu acho que posturas pessimistas agora não ajudam. Acho que o setor produtivo, e isso vale para vocês, para todo mundo, acho que vai ter que ter um pezinho no lado de se preparar para uma volta do crescimento, que isso vem. E tem que ter um outro pezinho, que eu sei que o senhor Eli faz melhor que ninguém, que é contribuir para o debate público. Não dá para o setor produtivo fazer de conta que não é com ele, mas nisso eu não posso, eu só tenho elogios à Cyrela. Então, eu acho que é de uma dupla missão. Mas eu teria uma postura mais arrojada. Eu acho que eu confiaria nessa volta que a gente está tendo agora e eu confiaria na capacidade do próximo presidente de levar adiante essa agenda. Eu teria essa posição, ainda com as devidas cautelas. Esse é um setor que está machucado, ainda que com as devidas cautelas. Brasil, sempre uma dose de cautela é importante. Sobre eleitor, é claro que tem uma parcela da população que é muito difícil para essa parcela entender isso daqui. Até porque a gente não, né, os dados de educação já mostram, né, já mostram isso. Aquele sujeito que está ali nos grotões, no Nordeste e tal, é óbvio que ele vai gostar do Lula. É óbvio. E não podemos condená-lo. A vida dele mudou com o Lula. Esse sujeito não tem jeito. O próximo presidente ou consegue fazer esse discurso com a questão social, ou... Então, assim, não é só arrumar a economia, tem que ter, obviamente, uma sensibilidade para esse drama social. Agora, não acho que ele é o eleitor que vai definir o voto ano que vem. Esse é o meu ponto. Porque eu acho que esse grupo do meio está muito cansado. Muito cansado. Eu acho que, pegando no caso do Lula, ou isso vale para... Enfim... Eu acho que se, por um lado, o piso é alto, o teto é muito baixo. Né? Acho muito difícil. E aqui um ponto, o Lula é um bom político. Ele não faria nenhuma loucura.
A questão não é essa, a questão institucionalmente seria ruim para o país. Lula não é, fez um bom mandato, gente. Foi um dos políticos mais importantes desse país. Tem seus méritos. A questão que institucionalmente é ruim. Imagina um presidente que vem cheio de denúncia, de coisa. Como que ele vai ter credibilidade? Como ele vai conseguir tocar a agenda? O Lula, se ganhar, que eu duvido, há muitas dúvidas, inclusive, se ele consegue concorrer, ele não ia conseguir entregar o que ele entregou quando foi presidente. Ia ser, obviamente, algo mais modesto. E a gente precisa correr com essa agenda. Não dá para ser modesto. Então, é um pouco nessa questão. Sem Previdência, não tem como. Sem Previdência, a gente vira Rio de Janeiro e a inflação explode. Não explode da noite para o dia, mas vai explodindo, vai piorando, assim como a gente viu com a Dilma. Com o desgaste de não ter dinheiro para educação, para saúde. Quando eu chamo virar Rio de Janeiro, é não ter dinheiro para educação, para saúde e tal. Das reformas fiscais, que são várias que a gente discute, a mais importante, a espinha dorsal, é a Previdência. Essa é a espinha dorsal. Essa é o início da conversa. E não pode ser meia boca, não. Tem que ser ambiciosa. Se agora ela for uma coisa modesta, o próximo presidente vai ter que dar continuidade e fazer mais coisa. Não tem jeito. Como eu falei para vocês, desse orçamento deficitário, que não dá para continuar deficitário desse jeito, é importante que a gente estabilize, 57% é gasto com Previdência. Não dá. Não dá. Acho que é isso. Agora eu preciso ir. Obrigada. Valeu. Zeina, obrigado. Aqui é um mimo da Cirela para você, tá bom? Obrigado. Pessoal, próxima palestra, então, às 3 horas. 3 horas. Miguel é o diretor financeiro da Cirela, vai trazer uma perspectiva do mercado imobiliário e também da Cirela, tá ok? Então, até às 15 horas. Obrigado.